Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Outro texto diz: se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos. Todos temos uma natureza pecaminosa e todos pecamos, todos falhamos, todos erramos. Até que Jesus volte, até que o reino venha, e quando vier, essa natureza vai ser extirpada, erradicada, tirada de nós. Então não pecaremos mais. Mas até lá, como Paulo, nós vamos prosseguir para o elevado ideal de sermos mais semelhantes a Jesus. E na busca desse ideal, de sermos como Cristo, de um dia chegarmos à semelhança dele o mais próximo possível, nós precisamos entender que a batalha contra o mundo, a carne, o diabo, o eu, a carne, ela vai continuar. Eu não ousaria pregar esse sermão se ele não fosse bíblico. Pecados escondidos. E eu não quero com isso que você se sinta culpado, que você se sinta ofendido. Eu quero que isso seja um estímulo. Eu quero que isso seja uma fonte de encorajamento para você. Porque se você tem algum pecado escondido na sua vida, e você não confessar esse pecado, e não abandonar esse pecado, a única coisa que vai acontecer é a morte eterna. Mas antes disso eu quero ler uma citação que eu li ontem e fiquei pensando muito. Maior discurso de Cristo, página 121. Aqueles a quem Deus emprega como seus mensageiros, não devem pensar que a obra divina depende deles. Não é permitido que seres finitos carreguem esse peso de responsabilidade. Por isso que na oração eu falei, eu não me iludo. A loucura da pregação, ou ela acontece da parte de Deus a você, um encontro seu com Deus, não tem nada a ver com o mensageiro. O importante é a mensagem. Agora Deus usa vasos de barro, pó. Por isso que Paulo diz, é uma loucura, mas o Espírito Santo fará a obra. Eu quero ler 2 textos introdutórios. Abra a Bíblia, nós vamos manejar a palavra de Deus em 2 textos, depois vamos deixar num texto lá. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Leia comigo, do verso 11 até o verso 14. Eu não sei se você entende que esse é o momento, que chegou a hora. Sabe, não dá mais para esperar, se é que um dia deu. Mas hoje isso aqui tem que se cumprir. Romanos 13, 11, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo presente. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias, dissoluções, não em contendas, brigas, ciúmes, coisas carnais, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, às suas tentações. Sempre foi tempo, mas mais do que nunca esse é o tempo de você parar e pensar se realmente você está firme na fé. Provérbios, mais um texto introdutório, 28, verso 13. Esse texto também é um texto base para a introdução da mensagem dessa manhã. Provérbios 28, verso 13. Lá está escrito: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Espiritualmente falando. Você não pode prosperar espiritualmente com um pecado secreto, com um pecado escondido.
mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Isso aconteceu com o próprio Salomão. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Após a queda, e o que eu vou pregar é um comportamento humano que aconteceu após a queda. Após a queda você vai ver um comportamento humano e o tratamento divino. O comportamento humano é o seguinte: o homem passa a se esconder de Deus e esconder os seus pecados dos homens e tentando esconder os seus pecados de Deus, o que é uma tolice. E você vê o homem se comportando assim ao longo da Bíblia, e você vê Deus, o homem agindo assim, e Deus reagindo, procurando o homem. Mas Deus, ao procurar o homem, e você vai ver, esse é o cerne do sermão, Deus procura o homem, não apenas para lhe oferecer perdão, mas para tratar do assunto do pecado e gerar no coração dele transformação, regeneração. Perdão que não transforma não é perdão. Perdão que não regenera não é perdão bíblico. Então veja o comportamento humano. Você conhece a história, eu vou apenas citar. Adão e Eva se esconderam da presença do Senhor. Caim, da tua presença irei me esconder. Abraão escondeu a sua identidade 2 vezes e a identidade da sua esposa. No Egito, com Faraó e depois com Abimeleque lá em Gerar. Jacó, o pai perguntou: tu és meu filho mesmo? E Jacó disse: sim, sou eu. Escondeu a identidade, colocando no lugar de Esaú. Os filhos de Jacó mataram um bode e mandaram a capa do filho banhada em sangue, esconderam o crime terrível de terem vendido o seu irmão como escravo para o Egito. Moisés matou um egípcio e o escondeu na areia. Acã escondeu a capa babilônica, 2 quilos de prata e meio quilo de ouro na sua tenda. Perdeu a vida. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor. A Bíblia diz de Judas, era ladrão. São João 12:6. Era ladrão, essa é a frase que cunhava a sua vida. Pedro, eu não conheço esse homem. Ananias e Safira esconderam parte do valor da venda de uma propriedade. Eu só estou citando isso aqui porque é um modelo bíblico. Você pega de capa a capa, o homem sempre pecando e agindo assim. Lógico, ninguém quer pecar e ficar publicando o seu pecado, se bem que tem pessoas que fazem isso, até ostentam o seu pecado, mas não são filhos de Deus, não são filhas de Deus. Então, desde a entrada do pecado, o homem se esconde da presença de Deus, tenta fugir de Deus quando não quer fazer a vontade de Deus ou quer esconder o seu pecado. E nessa manhã eu quero tratar de uma narrativa muito conhecida. E a maneira como Deus tratou esse homem, Deus trata você e a mim. E o propósito de Deus é redentivo, não é punitivo. Deus quer livrar a gente da condenação, da punição. Eu vou ler uma citação de Ellen White, Obreiros Evangélicos, diz assim: Deus pede homens que, como Natã, Elias e João Batista, apresentem destemidamente a sua mensagem, a despeito das consequências, que falem a verdade, embora isso importe no sacrifício de tudo quanto possuam. Eu já estava trabalhando nesse sermão fazia mais de 15 dias, quando um colega me falou que nós deveríamos pregar a exemplo de Natã, João Batista e Elias. Acontece que o pastor, ele também é um pecador. Ele não pode se colocar acima. Ele tem que se colocar como Daniel, nós pecamos. Mas daí eu li um texto que Paulo diz assim: a graça de Jesus me alcançou, porque eu sou um pecador. Ele diz assim: eu sou o pior. Então eu me encorajei, porque ao pé da cruz somos todos iguais. Todos pecamos e carecemos da graça para um dia recebermos a glória de Deus. Então, uma vez que nós deveríamos pregar como Natã, e só depois eu conheci esse texto, abra a Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 12.
como Deus trata alguém que esconde o seu pecado. Esse modelo, essa pequena narrativa, nós vamos ler 13 versículos, 14 versículos, melhor dizendo. Essa narrativa é um modelo em toda a Bíblia, como Deus reage às ações humanas, tentando se esconder dele e tentando esconder o pecado dele, o que é inútil. Pegue a Bíblia, pegou a Bíblia aí? 2 Samuel capítulo 12, você conhece a história. Vamos pegar só 13, 14 versículos, onde Natã é enviado por Deus para conversar com esse ser vivente aqui chamado Davi, que nesse momento era um homem segundo o coração de Satanás. Davi foi um homem... Não. Davi foi um homem segundo o coração de Deus quando obedecia. Mas quando foi um assassino, um ladrão, um adúltero, um mentiroso, um traidor da nação, da lei de Deus, não me diga que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Vamos lá. Acharam aí 2 Samuel capítulo 12? O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: rei, eu tenho uma parábola aqui, uma história, uma símile. Eu tenho aqui um provérbio, uma analogia. Eu tenho aqui uma historinha para te contar. E é engraçado quando você diz: eu tenho uma história para te contar. A pessoa presta atenção. Era o profeta falando com o rei juiz. Rei, presta atenção. Havia na cidade 2 homens, um rico e um pobre. Tinha o rico muitas ovelhas, gado em grande número. Mas o pobre não tinha nada, senão uma cordeirinha tenra. Cordeirinha é ovelhinha tenra, novinha, que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do seu gado para dar de comer ao viajante que viera, mas tomou a cordeirinha do homem pobre, matou ela e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Que injustiça, rei! Então o furor, a ira, o senso de justiça se acendeu sobremaneira contra aquele homem. Disse Davi: tão certo como vive Deus, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes mais, porque se fez tal coisa e porque não teve compaixão. E Natã olha para os olhos de Davi e diz: tu és o homem. Uau! Tu és o homem. Assim diz o Senhor. Não palavras de Natã, palavras de Deus. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi, rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isso fosse pouco, se fora pouco, eu teria te dado mais coisas, acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal a ele, a Deus, perante Deus? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar. Isso aqui é interessante, já vou adiantar um pouquinho. Irmãos, Deus não dá rodeios não, viu? Deus vai e trata com amor, com compaixão, mas trata: você é um assassino, você matou Urias. E o pior ainda, pelas mãos dos inimigos, os amonitas. Você o matou. Não foi a guerra, não foi Joabe, você, o mandante do crime. Você matou ele com a espada dos filhos de Amon. Verso 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres e a tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Agora veja: porque tu o fizeste em oculto.
Pecado escondido. Você escondeu o pecado. Mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então o Espírito brilhou na mente de Davi. E ele disse a Natã: pequei contra Deus. Pequei. Disse Natã a Davi: o Senhor vai te perdoar, já te perdoou. Perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas a consequência vem. O salário do pecado continua sendo a morte. Mas posto que com isso deste motivo a que blasfemassem, nós vamos entender isso aqui, os inimigos do Senhor, o fruto do teu pecado morrerá. O filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Irmãos, qual era o problema aqui? Quando nós pecamos, qual é exatamente o problema, além de nos ferir, machucar, destruir? Por que Deus não deixa a gente usufruir o pecado sem consequências? Charles Spurgeon tem uma frase muito interessante, ele diz assim: Deus não permite que seus filhos pequem com sucesso. Irmão, se Deus não fizesse nada com você e comigo, se Deus não permitisse a culpa, o sofrimento e a dor, Deus não ia nos salvar. Agora veja, um outro lado. E a honra de Deus, a glória de Deus. O Senhor foi desonrado. Ele tinha favorecido e exaltado Davi. E o pecado deste representou falsamente o caráter de Deus, lançando ignomínia, vergonha ao seu nome. O que Deus faz, irmãos queridos, diz quem Ele é. Então Davi era um representante de Deus, e quando Davi ele comete esses crimes horríveis, ele era o pastor da nação, ele era o juiz da nação, era o rei da nação, estava debaixo da bênção de Deus. Então a acusação é o seguinte: o que Deus faz diz quem Ele é. Esse é o Deus de Davi. É assim que Deus é, tolerante com o pecado, tolerante com o assassinato, tolerante com o adultério, com o roubo, com a mentira. É assim que Deus age. O adúltero e a adúltera deveriam ser mortos pela lei de Moisés, mas pecados que não se toleravam nos súditos, se toleravam no rei. É assim que Deus é. Deus é parcial. Quem é Deus? Esse é o caráter de Deus. Irmãos, quando nós pecamos, está em jogo o caráter de Deus como seus filhos. Sabe uma coisa que eu fico muito triste, e eu repreendo, é quando alguém usa o nome de Deus em vão. De uma forma banalizada, de uma forma frívola, em piadas, qualquer tipo de piadas. Essa é uma forma de usar o nome de Deus em vão, mas também outra forma de usar o nome de Deus em vão é como Davi. Dizer-se um servo de Deus, um escolhido de Deus, um ungido de Deus, e fazer o que fez. Mas para aí, ele estava sob ordem de Deus, e se Deus não fizesse nada, era assim que Deus ia agir, assim que Deus age. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E Davi tomou o nome de Deus em vão. Agora nós vamos ver o processo. Irmãos, a primeira coisa que Deus faz, verso 1, o Senhor enviou Natã a Davi. Deixa eu perguntar para você. Quando você peca e procura esconder o seu pecado do seu cônjuge e dos seus filhos, você percebe que ele não está escondido de Deus? Que Deus sempre envia o Espírito Santo. Deus toma a iniciativa. É como aconteceu com Adão. Deus vai atrás. Porque senão o homem ainda acaba dizendo, não, está tudo certo, ninguém sabe, eu vou viver com isso aqui. Tem gente que vai viver a vida inteira com pecado secreto, e só no milênio vai se entender porque ele não salvou. Porque o Espírito procurou, Deus o procurou. Deus não quer expor ninguém. E Deus procura não expor ninguém. Deus não quer trazer o teu pecado à tona, não.
Mas às vezes faz-se necessário, porque o Davizinho fazia cerca de um ano, estava escondendo o pecado dele e não queria mudar. Consolou Batseba, se deitou com ela, estava tudo certo, ia ser uma das rainhas. Certo? Natan, vem cá. Acho que esse camarada não entendeu. Por que Deus faz isso? Sabe por quê? Porque Deus é bom. Só isso. Porque Deus é amor. Porque Deus é misericordioso. Deus tem um desprazer em fazer isso, mas Ele precisa fazer isso. Romanos 2,4 diz assim: a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Deus, porém, o exaltou com a sua destra, príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o perdão dos pecados. Agora veja o que diz Caminho a Cristo: não podemos arrepender-nos sem que o Espírito Santo nos desperte a consciência, e é a virtude de Cristo que nos conduz ao arrependimento. Eu falo para alguém que tem algum pecado escondido, o famoso pecado secreto. E o Espírito Santo está falando para você já há algum tempo. Se é que você lê a Bíblia, se é que você estuda a lição, se é que você ora, se é que você tem um pouco de contato com Deus. Deus está falando para você: olha, filha, esse negócio que está errado. Está errado. Muitas vezes eu tive e ainda tenho o desprazer de ter que ouvir algumas confissões, e eu até peço para a pessoa o cuidado, porque você tem que confessar para Deus, resolver os teus problemas com Deus, não é com o ser humano, mas às vezes a pessoa precisa desabafar, e é bom que desabafe e se liberte daquilo. A primeira coisa, o amor de Deus não deixa o pecador perecer no seu pecado. Deus procura, Deus toca, Deus insiste, e se Deus está insistindo com você, só tem uma razão: é porque Ele te ama ainda. Ele ainda te ama. Natan, vai lá. Assim Deus faz. Deus vai atrás. Agora, o verso 5 e o verso 6. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, que disse: tão certo como vive o Senhor, esse homem deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez isso em Israel. Sabe o que eu vejo aqui? Olha o Espírito Santo, que era um visitante no Antigo Testamento. Ele visitou, possuiu Natan. E Natan recebeu de Deus a mensagem através do Espírito, falou assim: fala de uma cordeirinha. Existe o carneiro, o cordeiro e a cordeirinha, que é uma ovelhinha tenra. Davi era um pastor de ovelhas. Ele sabia o que era uma ovelhinha nova. Uma das coisas, dos meus 12, 13, 14 anos até os 17 anos, o meu pai tinha um rebanho, 56 ovelhas. E eu cuidava das ovelhas. E eu vi muitas ovelhinhas nascerem, vi muitas mães comerem a placenta. A ovelha come a sua própria placenta, a vaca também come a sua própria placenta depois que nasce. Depois ela lambe aquele bichinho branquinho, normalmente, fica lambendo ali até ele ficar em pé, durinho, e aí então ele mama. É uma das coisas mais dóceis, mais lindas que tem na natureza, um cordeirinho, uma cordeirinha, uma ovelhinha nova. Davi sabia disso, e Deus com ternura vai até o seu coração e diz assim: era uma ovelhinha, rei. Quais são os meios que Deus está usando para chegar ao teu coração? A única coisa que vai transformar você é a graça, o amor, a bondade de Deus. Deus sempre procura chegar com ternura, mas com firmeza. Vai lá, Natan, dá a mensagem. Mas chega e diga para ele: você roubou uma ovelhinha. Ah, como Deus é maravilhoso. A ternura de uma ovelhinha alcançou o coração do pastor. Essa ovelhinha simbolizava Batseba, a mulher de um fiel capitão do seu exército, um homem fiel, um homem de caráter, um homem honrado. O pai de Batseba tinha sido soldado de Davi, era uma família de militares. Aitofel
Depois o avô de Batseba foi conselheiro de Davi. Então, para você aprender, um cordeiro é uma ovelha nova, um carneiro é uma ovelha velha e uma cordeirinha, uma ovelhinha tenra. Deus manda recados. Em algum lugar aí, muito longe, não tente imaginar o local nem a pessoa, apenas a história. Um irmão estava em adultério, escondendo o seu pecado. 7 meses antes do pecado ser descoberto. Causou um escândalo naquela comunidade. 7 meses antes. Esse irmão andando pelas ruas, alguém o aborda, manda ele parar e diz assim: eu não te conheço, não sei quem você é, não sei seu nome, sua profissão, não sei nada a seu respeito. Só vou te falar uma coisa. Deus me mandou dar um recado para você. Se você abandonar o teu pecado, Deus vai perdoar e ele não será descoberto. Que Deus te abençoe. Uau! O homem poderia cair de joelhos ali, porque isso foi um milagre, isso foi literal. Poderia ter sido um anjo, não sei, quero crer que sim. Mas Deus queria salvar toda uma situação, todo um contexto de esfalecimento familiar. Como é que é? Não é esfalecimento, esfacelamento, que coisa, esfacelamento, a destruição de uma família. Mas ele continuou. Um recado de Deus assim. 7 meses depois, tudo estourou. E aí, irmãos, no que depender de Deus, Deus vai preservar o homem, Deus vai cuidar do homem. Verso 7. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Tu és o homem, mas continua. Eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, eu te abençoei, eu te ajudei. Deus jamais pediu algo ao homem antes de abençoá-lo. Você já conhece isso aqui. O mundo aí fora ensina assim: se você fizer isso, Deus vai te abençoar. Não! Deus te abençoa primeiro, Deus te unge, Deus cuida de você, Deus provê, como já proveu em Cristo, todas as coisas. Depois você entra num relacionamento de fidelidade, mas a primeira fidelidade começa com Deus. Diz assim: Davi, olha o que você está fazendo. Você é responsável por ter esse palácio, por ter uma cama para dormir à tarde, para não precisar ir para a guerra agora na casa dos 50 anos, porque eu fiz isso por você. Irmãos, quais são as bênçãos de Deus em sua vida? Deus abençoa uma pessoa, ela prospera em várias áreas da vida. Ela acha que aquilo é mérito dela, daí ela sai por aí machucando, ferindo, traindo, abandonando. Tem dinheiro, tem condições. Cuidado, que as bênçãos de Deus não façam na sua vida motivo para maldições, como foi para Davi. Verso 9, assim que Deus age: porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal? Deus revela as consequências do pecado. Eu gostaria que você guardasse bem uma coisa: você é senhor das suas escolhas, mas você é escravo das consequências. Saiba ser senhor da sua vida, para não ser escravo de consequências ruins. Deus te dá toda a liberdade de ser senhor da sua vida, controlar a sua vida pela guia do Espírito Santo. Você é senhor das suas escolhas. Mas se as suas escolhas forem más, você é escravo e não tem como fugir da escravidão das consequências. Então, a menos que você não queira ser um escravo, pensa no que você está escolhendo. Isso aqui eu preciso ler. Contrariar a palavra de Deus é ir contra o próprio Deus. Várias vezes aparece aqui: assim diz o Senhor.